A filosofia começa, na verdade, como uma espécie de clube de aficionados ali em torno de Sócrates, Platão e Aristóteles. E quando se constitui a universidade, ela se constitui exatamente assim. E ela se parece, na verdade, mais com este curso do que com aquilo que hoje se chama uma universidade. São pessoas que estão interessadas no conhecimento e que se reúnem e que chamam os professores que lhes parecem mais adequados para orientá-los. À medida que essa instituição vai crescendo, ela tem certas exigências sociais, econômicas, estruturais, burocráticas, etc., que são determinadas pelo estado da sociedade em cada momento, e não pelas exigências internas do estudo da filosofia. Então, ao longo do tempo, isso pode se tornar bastante conflitivo. Vocês viram, por exemplo, que durante o período do idealismo alemão, o estatuto de professor universitário na Alemanha tinha quase um nível de ministro de Estado. Então, era o sujeito que falava em nome do Estado alemão. Eu tenho a impressão que, se não fosse isto, a filosofia de Hegel não seria o que é. Porque Hegel é eminentemente o pensador que fala em nome do Estado alemão e que, de certo modo, o personifica historicamente. Tá certo? Naturalmente, havia ali uma espécie de compromisso implícito de valorizar esse Estado e, de certo modo, de fazer dele a expressão e culminação de 2 milênios de atividade filosófica. É exatamente isso que faz o Hegel na sua filosofia do Estado. No entanto, vamos dizer, se o Estado alemão tivesse essa importância filosófica essencial, ele deveria ter surgido antes na história. Quer dizer, ali você tem uma espécie de confluência entre duas linhas de desenvolvimento histórico totalmente independentes. Por um lado, você tem toda a tradição da especulação filosófica e, por outro lado, você tem a formação de uma nação moderna. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, mas essas duas linhas se cruzam num certo momento, e isso influencia o próprio conteúdo da filosofia de Hegel, evidentemente constituindo, então, uma espécie de um viés subjetivo sociologicamente condicionado. Do mesmo modo, confluências idênticas se observam numa série de filosofias modernas, onde as exigências burocráticas e sociológicas da instituição chamada universidade acabam por influenciar, vamos dizer, o próprio conteúdo da filosofia, sem que, na maior parte dos casos, o filósofo proceda a um exame crítico desta situação. Então, o resultado é bastante estranho, porque você tem filosofias que se desenvolvem e crescem independentemente de uma consciência clara das condições sociológicas que a geraram e a determinaram. E isto, vamos dizer, em filosofia, por assim dizer, é uma coisa imperdoável. Mas você vê que, ao longo de toda a atividade de Sócrates, a coisa que ele mais faz é examinar precisamente as condições sociais e políticas imediatas nas quais ele vive e nas quais se desenrola aquele diálogo. Em cada diálogo socrático, ele está consciente, vamos dizer, da posição social de cada um dos seus interlocutores e da sua própria. E a meditação dele justamente começa a partir da constatação desta realidade social que eles estão vivendo. Se decorridos 2.400 anos, aparecem filosofias cujos autores, no conteúdo dessas filosofias, ignoram as condições sociais que as geraram, que determinaram a sua forma, então nós tivemos não um progresso, nós tivemos um atraso, estamos voltando para trás.